Graças a Deus. Amados irmãos, aceite a gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que todos vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus, todos vocês que vão ouvir essa pregação, essa mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Uma coisa eu quero dizer para você. Nunca, amados irmãos, fazemos as coisas sem a direção de Deus. Deus te conhece desde o ventre de tua mãe. Ele sabe o que você necessita e sabe o quanto você é importante para Ele. No capítulo 12 de Gênesis, Deus pediu que Abraão saísse do meio da sua parentela e fosse para uma terra aonde que ele ia mostrar para ele. Então, ele não questionou. Tomou sua mulher, Sara, seus empregados, seu rebanho, seu sobrinho Ló, que veio com ele. Deus mandou que Abraão saísse do meio de sua parentela. E sua esposa. E aquilo que fosse seu. Aí Ló veio com ele também. Nós sabemos que Deus disse a ele que ia fazer dele uma grande nação para ele. Porque as nações estavam corrompidas com deuses falsos. Amados irmãos, o que eu quero dizer que para todos que me ouvem, um dos maiores perigos da vida do homem, um dos maiores pecados da vida do homem, é fazer um Deus falso. É o falso Deus. Todos os pecados será pecado, não vai entrar no céu pecado. Jamais. Mas era naquela época e até hoje um pecado que não mudou. Porque vários que fizeram Deus falso morreram. Vários foram amaldiçoados por causa de Deus falso. Nós podemos ver em toda a Bíblia que são idolatria. E jamais quem pratica idolatria entrará no reino do céu. Não só o Deus falso, mas qualquer coisa que você colocar diante de Deus. O dinheiro, o carro, seus bens materiais, a sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, tudo é seu,
mas o Pai Celestial tem que estar primeiro em todos os negócios. Porque a diferença entre o ser humano andar com Deus e Deus andar com ele. Aquele que Deus anda com ele recebe a bênção? Sim. Recebe. Grandes vitórias. Mas aquele que anda com Deus pode ser até arrebatado, até transladado, como foi Enoque, como foi Elias. Não provou a morte. Amados irmãos, é muito sério. A desobediência a Deus. Por que, amados irmãos? Deus disse que faria para ele uma grande nação. E essa nação seria uma nação abençoada. E todos a quantos ele abençoasse, era abençoado. Aqueles que ele amaldiçoasse também foram amaldiçoados. Mas uma coisa que eu sempre digo, que o homem que serve a Deus, ele não amaldiçoa. Muito difícil. Ele não tem como amaldiçoar. Mas se ela amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. E aí, irmãos, veio o primeiro problema. Lá no capítulo 16, está escrito que quando o anjo apareceu ali, o anjo de Deus apareceu a Abraão. E ele já era velho. Um momento que ele falou que ele ia conceber um filho. Na sua velhice. Sara era estéril. Todos sabiam que Sara não tinha filho. Por isso foi grande resistência do pai de Abraão deixar ela casar com Abraão, né? Que na época Abraão, que era pai da nação. Depois se tornou Abraão pai das nações. E eu quero dizer que foi o primeiro problema de Abraão. Sara duvidou da promessa de Deus. Nunca duvidamos daquilo que Deus nos promete. Deus faz a água transformar em vinho. Deus faz o defunto, o morto, reviver depois de 4 dias.
Deus faz o impossível se tornar possível. Portanto, que Jesus diz que para Deus nada é impossível. O que aconteceu? Sara disse: eu sou muito velha. A palavra de Deus diz que Deus, quando o anjo falava com Abraão, Sara ouvia e sorria, porque ela já era velha. Então, como pode uma mulher velha ter filho? Então ela sorriu e mandou que a sua serva Agar, lá no capítulo 16 de Gênesis, deitar com Abraão. Deus trocou o nome dele, né? Abraão. Então, aí nasceu um filho. Depois que nasce esse filho, vem o conflito. Porque ele era filho de Abraão. Sarai, o melhor, seja Sarai ou Sara, né? Que antes era Sarai, depois se tornou Sara. Ficou nervosa, se enciumou, certamente, e já não queria mais ali a sua serva dentro da sua casa. Ela manda que Sara começa a rejeitar Sara, começa a ter problema com Sara, com Agar, começa a briga entre as duas. Por quê? Não era aquilo que Deus tinha prometido. A obediência a Deus estava faltando naquele lugar. Foi do momento que Agar saiu de casa e o anjo mandou que ela voltasse e ficasse ali com a casa de sua serva, de sua patroa, servindo a Sara. Ela voltou, mas o conflito continuou. Depois, Sara engravidou. A palavra de Deus diz que Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100. Foi o momento que Sara engravidou. E Deus já tinha dado o nome.
Seu filho chamava Isaac. Maravilhoso é nós poder contar com Deus para falar conosco. Quanto grande é maravilhoso nós poder ter um momento de nós conversar com Deus, Deus nos orientar, Deus nos falar conosco, nós ter intimidade com Deus e obedecer a Deus. Aí nasceu Isaac. Mas depois Agar e seu filho saiu. Foi morar em outro lugar. Abraão, por um longo tempo, ficou ali morando ali. Dali foi para o Egito. A trajetória, não posso falar tudo nesse vídeo, porque a trajetória foi muito grande. Depois voltou para Canaã de novo. A palavra de Deus diz que quando ele chegou em Canaã, já tinha ali os cananeus. E ele tinha que casar com o filho dele, Isaac. Ele não poderia contaminar com outras mulheres. Mas Isaac ainda era pequeno. Isaac foi crescendo. De repente, Deus pede que já vai lá para o capítulo 32, se não me falha a memória. De repente Deus pede Isaac como sacrifício a Abraão. Mas como pode um homem da promessa, o filho da promessa, ser sacrifício a Deus? Ser ali para sacrifício a Deus, para ser morto. Irmãos, saiba que Deus é Deus. E Ele é um Deus que muitas vezes Ele confunde nossa mente para que nós sejamos uma bênção na vida do ser humano. Deus muitas vezes confunde aquilo que Ele tem que fazer conosco, fazer de nós, para que nós sejamos alcançados pela misericórdia do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos provados como ouro no fogo. Será que Abraão daria seu filho Isaac? Ele não daria, ele deu seu filho Isaac em sacrifício. A palavra de Deus diz que ele pegou a lenha, colocou no seu animal, no seu jumento, o seu burro, sei lá.
pegou o seu cutelo, o facão, o fogo, e o moço empregado ia com eles. E ele falou: vou te mostrar um monte onde é que você vai sacrificar esse filho a mim. E assim foi, irmãos. A palavra de Deus diz que foi lá no Monte Moriá. Aonde Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaque. Ali, tudo foi feito conforme aquilo que Deus pediu. Como é maravilhoso, irmãos, o homem ser obediente a Deus. Será que se alguém pedisse o seu filho hoje, como sacrifício a Deus você faria? Será que se alguém pedisse a sua mulher como sacrifício a Deus você daria? Será que se Deus pedisse alguma coisa em sacrifício a Deus você daria? Tem muita gente que não quer dar o dízimo, não quer entregar o dízimo para a igreja, como mantimento da casa do Senhor, porque acha que o pastor vai usar aquele dízimo de forma incorreta para comprar seus bens materiais. Que importa se o que o pastor vai fazer? Importa que você vai ser obediente a Deus. Importa que você vai ser aquela atalaia na mão do Senhor. Importa que você vai ser o servo do Senhor. Importa que você vai ouvir aquilo que Deus falou. Importa que você vai ser o servo de Deus, a qual Deus prometeu. O que Deus prometeu, Ele não vai deixar de cumprir, irmãos. Você deixa de cumprir aquilo que você tem relacionado com Deus. O homem deixa de fazer aquilo que ele deve de fazer a Deus. Qualquer coisinha hoje, irmãos, é motivo para a pessoa abandonar Deus. Se a pessoa pede um carro, Deus não dá. Ah, Deus não está me ouvindo. Se a pessoa pede uma casa, Deus não está me ouvindo. Aquilo não acontece. Deus não está me ouvindo. Você não sabe esperar o tempo de Deus. Você não sabe esperar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você não sabe esperar aquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer ser humano. Amados irmãos, nós devemos esperar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida com calma. Jesus prometeu de voltar há quase 2000 anos e ele ainda não voltou. Mas a prova das profecias do Senhor mostra que Ele está às portas, está voltando. É só nos aguardar. A certeza que nós temos que Jesus vai voltar. Voltamos para a promessa de Abraão. Abraão colocou seu altar, colocou sua lenha ali, amarrou Isaque, colocou em cima do sacrifício. A palavra de Deus diz que antes Isaque questionava. Meu pai, mas nós temos a lenha, temos o fogo, temos o cutelo. Mas que Deus, aonde está o sacrifício?
Aonde está o cordeiro? Abraão disse: o cordeiro Deus proverá, meu filho. Ele sabia que o coração de Abraão certamente estava um pouco dilacerado. Qual é o pai que vai matar o filho e não sofre, mas a obediência a Deus falava muito mais alto. A palavra de Deus com Abraão falava muito mais alto do que aquilo que iria fazer. E a palavra de Deus conosco tem que falar mais alto, irmãos. Nós devemos tirar prova disso, porque a palavra de Deus em nossa vida tem que falar mais alto. Se Deus prometeu, se Deus falou conosco, se você ouviu, sentiu que Deus é que falou com você, espera a promessa de Deus, aguarda a promessa de Deus, porque ela vai se cumprir. Ali Isaac deitado em cima da lenha. A palavra de Deus não fala se ele chorava, se ele gritava, mas ele estava ali, amarrado. Quando Abraão levantou o braço, em sua mão estava um facão, um cutelo, para sacrificar o seu filho. Bradou o anjo do Senhor: não faça isso com seu filho. Eu sei que você é obediente a mim. Eu sei que você me ama. Eu sei que já está cumprido o seu sacrifício. Aquilo que eu pedi, você me deu. Então eu quero cumprimentar. Deus deu a Abraão não só uma nação, mas Deus deu ele muito mais do que uma nação. Deus deu ele um povo, as 12 tribos de Israel, e mais toda a nação até os confins da terra. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que veio da promessa, será da promessa de Abraão. Porque o sangue de Jesus Cristo, que é o sangue da sua mãe Maria, porque o Espírito de Santo não tinha sangue, esse faz a ligação entre o homem e Deus. Porque, portanto, Jesus diz que aquele que não bebe do meu corpo, não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então, quando João viu outro povo vindo, falou: quem será aqueles? Falou que eles serão um outro rebanho, que não é da minha nação. Seria os gentios, como nós. Quando Jesus falava a parábola da
daquele Senhor que convidou os seus maiores amigos para o seu manjar, o seu jantar, a sua mesa ali, sua festa. Quando a mesa estava preparada, ele mandou que todos que o criado fosse ali e falassem com aquele povo que a mesa estava pronta. E cada um deu sua desculpa. Um ia casar, outro ia ver a junta de boi que tinha comprado, outro ia ver o seu terreno que tinha comprado. Todos deu desculpa e não foi. Então ele mandou que juntasse, fosse para os becos, fosse pelas rieras, fosse para as ruas, pelas favelas, vamos falar assim, porque nós sabemos que, não sabemos que em Jerusalém naquela época tinha favela, mas certamente tinha. Os pobres, porque próprio Jesus disse que aos pobres é anunciado o reino do céu. Bem-aventurados os humildes, porque eles alcançarão o reino do céu. Então, amados irmãos, não é porque Deus deixou de cumprir a promessa com o seu povo. Deus cumpriu. Mas o povo, muitos daqueles afastaram de Deus. Muitos do povo da promessa se afastaram de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, Deus nunca deixou de cumprir a promessa com você, mas você que fugiu da presença de Deus e não deixou que a promessa fosse cumprida. Deus nunca deixa de cumprir a promessa com ninguém que Ele escolheu, que Ele chamou, mas o próprio ser humano, o próprio servo, o próprio ser humano, o próprio servo de Deus, aos poucos, vai deixando se levar pela vaidade, pelo orgulho, pela avareza, pelo endurecimento do seu coração, pelo pecado, pela idolatria, e vai se afastando da presença de Deus. Então, amados irmãos, é isso que eu quero dizer para você. Nunca podemos deixar de ser obediente a Deus. Porque quando Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro, foi uma palavra profética que Deus falou com Isaac. E a palavra de Deus diz que quando ele olhou, tinha um carneiro com seu chifre enrolado ali no arbusto, e ele foi ali, pegou aquele carneiro e matou, sangrou, e colocou ali no altar, e consumou-se o sacrifício que ele ia fazer com seu próprio filho. Amados irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é tão poderoso que muitos dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, mas Deus nunca escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo e as linhas são certas também. Porque quando Deus escreve, Ele escreve na própria linha que Ele mesmo fez.
Ele não espera você fazer a linha para ele escrever. Deus não te pede ajuda para fazer nada. Deus te pede para você obedecer a Ele. Muitas vezes, irmãos, acontece como Davi, que era aquele servo escolhido de Deus, que Deus mandou chamar lá no campo, menino ainda, e ungiu ele. Como rei. E ele era uma criança. E ele foi usado para matar o maior gigante que afrontava o povo de Israel. Ali onde nenhum dos irmãos serviu para matar o gigante. Nenhum dos irmãos serviu para lutar contra os filisteus. Nenhum dos irmãos serviu poderia lutar contra os filisteus. Senão aquele menino que apenas com uma pedrinha, sem armadura, sem flechas, sem alma alguma, apenas uma funga e 5 pedrinhas na mão. Uma daquelas pedras somente não bastou mais. Ele acertou o gigante e ele caiu por terra. Porque não foi apenas uma pedra. Foi o poder de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amados irmãos, você que está afastado do caminho do Senhor, você que Deus tem promessa com você, você que está desanimado, você que está fraco, você que está muitas vezes desanimado, achando que Deus não está ouvindo sua oração. Deus está com os olhos como chama de fogo. Não adianta fugir de Deus. Quando nós pecamos, quando o homem peca, a tendência dele é fugir, tentar esconder de Deus. Mas eu quero dizer para você, não adianta, porque Deus está te vendo onde é que você estiver. E eu quero dizer para você também, que não deixe de obedecer o chamado de Deus, porque Abraão teve um chamado de Deus lá na terra dele, aonde que ele estava lá na terra de Ur, né? A palavra de Deus diz que Deus mandou que ele saísse do meio da sua parentela. Ele tinha que sair dali, porque ali era um lugar onde estava já contaminado com a idolatria. Então, e ali ele saiu e Deus fez dele uma grande nação. E continuou fazendo até hoje. A promessa de Deus não morreu, porque a promessa de Deus, quando João viu lá no céu, viu 144 mil pessoas das tribos de Israel. Mas eu quero dizer que aí que o gentio entrou, enquadrou nessa promessa, porque Deus não enviou o seu Filho somente para o povo de Israel. Primeiramente, Jesus provou que veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Mas a promessa de Deus não era somente com os filhos de Israel, porque os filhos de Israel também foi muito contaminado pelo pecado. Como todos nós somos pecadores. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, porque Deus diz que todo aquele que crê e arrepender dos seus pecados
e for batizado, então Deus cumprirá com ele aquilo que ele prometeu a todas a ser uma nação prometida a Abraão. Então, ser um povo lavado, remido no sangue de Jesus. Todos aqueles que aceitar Jesus e guardar a tua palavra, será limpo pela sua palavra, será lavado pelo teu sangue, será ungido, receberá também o Espírito Santo e será salvo. Herdarão o reino a qual foi prometido desde a fundação dos tempos. Porque Deus fez o homem de uma maneira em geral, a sua imagem e a sua semelhança. Deus jamais fez o homem para ser escravo do pecado. Deus jamais fez o homem para ser escravo da droga. Deus jamais fez o homem para ser escravo do diabo. Deus jamais fez o homem para andar sendo cavalo de Satanás. Deus jamais fez o homem para ser o homem ignorante, matador, ladrão, idólatra, e muitas coisas mais. Deus jamais fez o homem para ser o homem pecador que já está na face da terra, fazendo as coisas, abominando aquilo que Deus prometeu para Abraão. A nação escolhida de Deus é uma nação santa, uma nação a qual, a todos os dias que nós pedir pecado a Deus, pedir perdão dos nossos pecados a Deus, melhor, Deus, nós sabemos que muitas vezes nós tropeçamos nas palavras, mas Deus sabe, Deus conhece. Então, a todos os momentos que nós pedimos perdão a Deus, Ele é o nosso advogado, como disse o apóstolo Pedro. E Ele perdoará os nossos pecados e nós será lavado, remido no sangue do Cordeiro. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós mudamos a maneira de viver, nós mudamos a maneira de vestir, nós mudamos a maneira de comportar como o homem do mundo, porque lá em João 17, capítulo 17 de João, verso 4 em diante, está escrito que Jesus, o próprio Jesus, orou a Deus para que nós sejamos. Ele não era do mundo, como nós também não somos. Que ele fosse como um deles. Que nós somos como um deles. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ensinou a orar ao Pai Nosso, já falou que falasse Pai Nosso que está no céu. Nós somos o quê? Filho de Deus. Filho de Deus é aquele que obedece a Deus. O filho é aquele que está sempre obedecendo a Deus. Mesmo nas suas fraquezas, mas está sempre obedecendo ao Pai. Mesmo nas suas ignorâncias, mas está sempre obedecendo ao Pai. Não é porque o homem deixa de pecar. Porque em Deus que entrou, desde que entrou o pecado no mundo, o homem é pecador. Mas a partir do momento que você abandonou o seu pecado, aquele pecado que você reconhece como pecado que está na Bíblia, aquele que você não tem consciência e não se arrepende, continua sendo pecado para
você não vai entrar no céu. Mas se você abandonou esse pecado, o pecado que você tem consciência, jamais você perderá a sua vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos andar hoje segundo o Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos 8, Paulo escreveu: não há condenação alguma para aquele que está em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a tendência da carne é pecar, mas a tendência do Espírito, o Espírito vivifica. A carne nos puxa para o pecado, mas o Espírito puxa para o Espírito Santo, ele puxa para a nossa santificação. E é Ele que nos rege, Ele que nos guarda, Ele que nos ilumina, Ele que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Que Deus abençoe, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, a proteção de Deus, a guarda do Senhor nosso Pai, a proteção do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, seja falando em cada coração e seja abençoando a cada um. Que a promessa do Senhor seja cumprida na sua vida, na minha vida, na vida de quantos foi chamado para esse Evangelho Santo do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e te ilumine a cada momento. Que Deus não, que o Espírito Santo não vai deixar você andar em pecado, mas que Ele vai te repreender na hora do pecado. E você vai ser um daqueles que vai morar no céu. Porque para entrar no céu, irmãos, Deus é santo, e para entrar no céu tem que ser santo. Amém? Por isso que Jesus disse: santo é santo. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Mais um vídeo no canal Nery Alves. Que Deus abençoe.